Então, bom dia, né? Hoje, dia 23 de agosto, iniciando, né, o signo de Virgem, e nós estamos indo para o final da leitura, né? Estamos terminando o livro Alma Humana, né? Vamos hoje ler o capítulo Diferentes Tipos de Sonhos, né? Quem vai fazer a leitura hoje para nós vai ser a Marta. Tem também um outro capítulo que é a natureza dos sonhos, né? Um subcapítulo, um subtítulo, né? Mas antes de iniciarmos, a Márcia vai nos trazer um verso. Se no mundo as coisas não correm como desejamos, é justamente porque o mundo superior pôs mãos à obra para nos fortalecer e nos complementar. E quanto mais os fatos estão contra nós, tanto mais isso acontece. Quando queremos o que Deus quer contra nós, justamente então crescemos da nossa própria vontade para dentro da vontade divina. É Friedrich alguma coisa, do Deixa eu livro marcar. Poemas e Pensamentos. Tá ótimo. Obrigado. Bom, podemos começar. Bom dia. E a Marta. 8.5. Os diferentes tipos de sonhos. Existem inúmeros tipos de sonhos. Cada indivíduo tem seu tipo particular de sonho. Cada autor que baseia suas investigações na experiência dos próprios sonhos alcança um conceito bastante restrito do mundo onírico como um todo. Jung teve suas próprias experiências oníricas, que diferem completamente das de Freud ou Leonhard. Cada um desses sonhos, entretanto, apresenta alguma característica comum que pode ser encontrada em quase todos os outros. Os sonhos de Jung são preenchidos por um mundo de símbolos e arquétipos. Os sonhos de Freud apresentam eventos complicados, cheios de absurdos e cenas intelectuais. Os sonhos de Leonhard são cheios de lembranças e intenções referentes à vida diária. A maioria deles nem precisa ser interpretada. São bem simples e muito mais ligados a assuntos concretos. A Epley distingue entre sonhos pequenos e grandes. Ele chama pequeno o sonho de todo dia. Todos esses sonhos, ele diz, referem-se ao ir e vir, aos altos e baixos da vida diária. Quando compreendemos seus significados, podemos apenas sorrir. Esses sonhos pequenos refletem as situações do ontem, do hoje e do amanhã. Eles se completam por se referirem a assuntos dos quais não estamos plenamente conscientes. No outro extremo da escala onírica, existem os sonhos grandes. A Epley diz a respeito destes: nos sonhos grandes, que ocorrem apenas raramente, o indivíduo que sonha encontra conteúdos psíquicos do maior significado e as formações mais impressionantes. Após uma breve introdução, tudo que ainda é reminiscência de experiências pessoais, conectados aos eventos da vida diária, desaparece. Os problemas do dia retiram-se e o sonho entra num mundo preenchido pela experiência elementar do espírito e da natureza. O sonho grande fala exclusivamente a linguagem dos símbolos, que são condensados a partir dos fundamentos da existência humana. A experiência é, frequentemente, de incrível beleza, lembrando algumas das grandes poesias. Outras vezes, o sonho é cheio de uma horrível tristeza, levando às encruzilhadas mais escuras da vida. O indivíduo, ao sonhar, pode ser levado à luz do sol poderoso, a paisagens maravilhosas e a encontrar pessoas nunca vistas antes. Esses sonhos anunciam mudanças importantes que acontecerão na vida do indivíduo. Eles ocorrem principalmente nas encruzilhadas de nosso destino. Entre os sonhos pequenos e grandes, existem os sonhos importantes, como a Epley os chama. A pessoa recebe indicações por meio deles
e vê as situações de forma ampliada. Eles contêm muitos símbolos e motivos míticos. Conduzem a situações arquetípicas, mas ainda utilizam a linguagem da vida diária, com imagens baseadas nas experiências comuns da pessoa. Aqui está colocado o espectro geral dos sonhos diante de nós. É uma escala que vai dos sonhos pequenos, que geralmente ocorrem na maioria das noites, até os sonhos importantes, que são bem mais raros, e aos poucos sonhos grandes. Não, desculpa, deixa eu ler de novo aqui. É uma escala que vai dos sonhos pequenos, que geralmente ocorrem na maioria das noites, até os sonhos importantes, que são bem mais raros, e aos poucos sonhos grandes, que aparecem apenas raramente na vida. Quando comparamos seus conteúdos, vemos que eles extraem sua substância de duas fontes diferentes. Os sonhos pequenos retiram seu material das experiências da vida diária. Os sonhos grandes têm caráter puramente espiritual. Sua substância flui do manancial do espírito para o âmago do sonho. Os sonhos importantes extraem seu conteúdo de ambos os mundos, o dos sentidos e o do espírito. Com relação à interpretação, podemos dizer que os sonhos pequenos dificilmente precisam de qualquer explicação. Eles são um conglomerado de desejos, lembranças, intenções e emoções misturadas a alguns pensamentos. Os sonhos importantes são os que precisam ser interpretados. Eles tentam explicar as lembranças, eventos e intenções do indivíduo com o auxílio de sinais e símbolos. Sua interpretação e entendimento podem ser muito valiosos. Os sonhos grandes estão além de qualquer interpretação. Eles falam por si mesmos. Assim como uma obra de arte importante nunca deveria ser interpretada, também não se deveriam interpretar os sonhos grandes. Eles são um presente do espírito ao indivíduo, tal como os anjos que apareceram a Zacarias e anunciaram o nascimento de João, ou o arcanjo Gabriel quando falou a Maria, ou como Daniel quando teve a visão do homem cósmico. Tais sonhos são acontecimentos, acompanham a pessoa por toda a vida e podem continuamente lhe dar força e confiança. Existem outros tipos de sonhos típicos. Todas as pessoas já vivenciaram os chamados sonhos despertos. Já os mencionamos antes, mas eles são significativos, porque aqui também duas esferas diferentes penetram o limiar do sono. Tanto pode ser um estímulo sensorial externo, a batida na porta do quarto, o barulho de passos ao redor de quem está dormindo, o alarme do despertador, etc. Mas eles podem também ser induzidos por um outro lado, um estímulo sensorial interno gerado pela disfunção de processos orgânicos. Pés frios, palpitação, dores no estômago, flatulência, bexiga cheia, dor de dente e muitas outras causas induzem os sonhos despertos. Imaginamo-nos presos no gelo ou vivenciamos a aceleração do coração como um forno quente que incendeia a sala. Essas experiências são imediatamente transformadas em imagens, tanto as sensoriais como as que surgem pelo resultado de disfunções orgânicas. É a linguagem do sonho falada no mundo de imagens, ou a consciência em imagem. Assim que a imagem assuma uma qualidade ameaçadora ou perigosa, surgem o medo, a vergonha ou a ansiedade, e o indivíduo é lançado de volta à região do espaço tridimensional. Existe uma forma especial de sonho desperto, o chamado sonho de morte. Eles ocorrem apenas a pessoas que estão seriamente doentes e em estado terminal. Algumas delas se lembram de suas experiências e são capazes de recontá-las. A Apple descreve um desses sonhos, e o mais instigante de todos é relatado na autobiografia de Jung. Ele relata os eventos mais maravilhosos que experimentou, flutuando sobre a Terra. Ele teve uma aventura espiritual excepcional em meio a luzes, cores, nuvens e seres.
Grandes paisagens, erupções de luz através de portais escuros e rústicos aparecem, diz a Epley. Vozes falam a partir de profundezas invisíveis. Castelos brilhantes situados sobre montanhas banhadas em luz, alguém que tenta viajar sobre rios e mares. Estes são os últimos sonhos que uma pessoa pode ter. Eles constroem a ponte para a região do espírito e ajudam a alma a dar o passo deste lado da existência para o outro no portal da morte. Os sonhos de morte ajudam a alma a remover as barreiras da consciência de objeto e elevar-se a um estado de consciência superior. Após a morte, somos capazes de olhar para a nossa vida na Terra da mesma forma como agora olhamos as experiências oníricas. O sonho é um estado de consciência. Retiramo-nos para dentro dele à noite. A vida de vigília é uma outra forma de consciência, comum a todos aqui na Terra. Do outro lado, existe outro estado de consciência que pode ser alcançado quando cruzamos o portal da morte. Obrigado, Marta. Muito, né, elucidativo aqui. Eu não conhecia esse autor, Epley, né? Mas o que ele fala parece que tem grande sentido, né? Os pequenos, grandes e sonhos pequenos, sonhos grandes e sonhos importantes, né? E depois o autor aqui ele acrescenta os sonhos despertos e o sonho da morte, né? O que que parece para vocês aqui? Faz lembrar alguma experiência, tem alguma pergunta, ou alguma complementação, né? Eu queria comentar que quando eu era novinho, eu sonhava muito em Hum. viajar pelos oceanos, por cima das montanhas, eu não tinha a menor ideia que era o sonho de morte. Me deliciava com isso, porque me dava poderes assim de super-homem, sem precisar gastar nada, sem viajar, mas era uma coisa assim que me deixava leve. Só que eu não tinha a menor ideia do que era isso na prática, né? Não sei o que representava, né? Nem porque eu tinha Sim. esse tipo de sonho. Achava que era um sonho de liberdade, de Uhum. poder estar em volta do planeta, nas nuvens, de ir para qualquer lugar, mas não identificava nenhum lugar que eu estava. Não sei, é só uma Eu- curiosidade que iria e, compartilhar com vocês. sim, e hoje já não tem mais. Tempo que não tenho. Foi numa época assim entre 15 e 25 anos de idade, mais ou menos, que eu tenho na minha memória. É interessante pensar o que você vivia nessa etapa, né? O que que É, era os desafios, as vivências. E me vem a ideia de como o sonho é um estado de consciência, né, onírico. É interessante também, me vem agora a pergunta, assim, quando eu olho para, principalmente sonhos repetitivos, né? O que que talvez na minha vida diária me falta e que talvez o sonho venha alimentar isso, né? uhum. Porque você sente saudade desse sonho? Você gostaria de ter esse sonho de novo? Olha, não sei responder essa pergunta, viu? Foi uma fase da vida, né? Foi muito interessante, eu gostei bastante, né? Agora, É não que você sei usou a dizer palavra se. liberdade. Você usou a palavra É, liberdade, é bem interessante, porque o seu relato do sonho dá a sensação de uma plena, quase de poderes, né? De poder olhar exatamente. tudo. Né? É bem interessante isso. Pode ser que, como alguma coisa se concretizou nessa fase da vida, tenha Uhum, ultrapassado. Eu não sei explicar isso daí, né? Só sim. comentei porque pode ser que alguns tiveram alguma experiência semelhante. O que eu fiquei surpreso é saber que isso era uma experiência de quase morte. Mas, Ou talvez, é porque a experiência de quase morte, talvez, eu acho que talvez aqui, pelo que ele fala, são mais os seus sonhos grandes, né? Porque a experiência Uhum, de os sonhos de morte são mais para o final da vida mesmo, né? E aqui eu acho que cabe mais como aqueles sonhos grandes, né? Porque tem muitos símbolos, tem muitos sinais, né?
e são, como ele fala aqui, o entendimento pode ser valioso, né? Mas você teve visões, né? Como ele coloca aqui, e que são momentos de vida que, pelo que você também explica, né? Foram um alimento para a tua alma, né? Naquela época foram um alimento de alma, muito importante. Exatamente, falou bem, alimento de alma. Aqui nós Eu me temos. lembro, Oi, desculpa, pode falar, Marta. eu me lembro que quando, eu não tenho uma certeza assim, mas eu imagino que tenha sido por volta dos 10 entre 9 e 11 anos mais ou menos, eu Hum, sonhava com coisas que traziam medo. Toda hum, noite eu acordava e eu ouvia barulho. Acordava por causa disso, porque eu ouvia barulho na cozinha, ouvia barulho de gente, era uma casa pequena, então, assim, em qualquer cômodo dava, as coisas eram audíveis, né? Então, eu hum. ouvia alguém abrindo o filtro, eu ouvia alguém caminhando, eu ouvia, e não tinha ninguém, estava todo dormindo na, na minha casa. Mas eram repetitivos, assim, eram todas as noites. Até que uma noite meu pai acordou, porque daí eu acordava e ia bater na porta do quarto deles, né? E uma noite meu pai me deu uma bronca, falou: Para com isso, não tem ninguém aqui. E aí eu não sonhei mais. Foi preciso E- uma chamada de atenção, né? Mas, de mas novo, assim, eu não sei o que que isso em- pudesse você falou representar 10 também. anos, né? Mais ou menos, 10 Mais ou anos. menos, é. Não, o que o ser humano vive nessa fase é o Rubicão, né? E o Rubicão muitas vezes vem com medos, vem com algumas sensações, né? Como essa, que também, por isso que é interessante a gente pensar sonhos repetitivos, né? Eles a Era gente tem toda que noite. talvez, tentar entender assim, o que que vivia na época, né? O que que eu estava vivendo na época? Muito Eu bem, nem obrigado. lembrava disso. Então, o que que é Moto E20? Ah, tá, tudo bem? Pode falar. Eu troquei o Zoom porque eu tinha perdido tudo no outro celular e aí aparece isso. Por isso que eu não estava conseguindo entrar nas outras lives. Mas Ah, é assim, qual sonho e viagem astral, porque no Espiritismo se fala muito em viagem astral, acaba sendo semelhante. E outra coisa, eu também tive sonhos, principalmente quando estava, esses sonhos assim de estar em outro lugar, como ele relatou aí, quando eu ficava doente, eu tinha eu tinha amidalite, que eu ficava muito, sabe, parecia que eu estava até inconsciente, e aí eu tinha esses sonhos assim de viagens, assim, estelares até, né, nessa época, que eu era pequena ainda também, mas era época de doença. Mas a viagem astral, você sai do corpo e você fica em cima olhando o seu corpo lá embaixo. Mas você não é, eu, está dormindo, né? Na viagem astral você está desperto, né? Mas você está entrando no sono e aí parece que você sobe e aí você fica se vendo lá embaixo. Então, Aí mas é eu bati você o que pé para induz acordar. isso, né? Esse lugar dessa viagem, né? Você tem essa intenção, né? De fazer esses processos, né? O passo a passo, se a gente puder Eu não dizer. tinha, não, eu deitava super cansada, falava, vou dormir. Quando começava, aí eu já começava a sair e sentia que o corpo estava saindo e eu olhando o meu corpo lá embaixo, assim, vendo, né, meu corpo lá embaixo. Aí eu começava a bater o pé, né, na cama, assim, para voltar, sabe, para voltar para o corpo. Aí dava aquela despertada. Aí depois eu ia, começava a sonolência de novo e começava também o processo do corpo sair, credo. É estranho. Eu na época não entendia porque agora eu sei que existe isso de viagem astral, mas que a pessoa tem controle,
Eu não esperei para ter controle, não. Eu já ficava muito apavorada. É. Então, é interessante Mas porque a não tem nada a ver consciência. com sonho, então. Não tem nada a ver Oi? com sonho. É, A é viagem não interessante tem porque nada a ver são com processos sonho. diferentes de consciência. Eu também não sei muito sobre a viagem astral, assim, para poder dizer. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu li que tinha um processo chamado projeciologia, que era um estudo de você sair do corpo conscientemente. E eu me lembro que É, no texto que eu li, a pessoa até conscientemente ia em outros locais, ia em hospitais, e para ajudar pessoas e tal. Quando a pessoa não faz esse processo e vive o que você falou, que outras pessoas também já me relataram isso, é como se o grau de consciência ele fosse alterado no sentido de que eu não estou acordado, não estou dormindo totalmente, eu estou percebendo esse movimento, né, que vai acontecer nessa transição. E é o que eu posso falar do que eu compreendo disso. E o que você comentou das doenças também é um fato interessante, porque na febre, que você falou que tinha muita amigdalite, né? Então eu acredito que eram doenças febris. E o nosso sistema neurosensorial, ele é considerado frio, né? Ele tem, evidentemente, fluxo sanguíneo, mas muito menor do que o intestino, de outras partes do corpo. E quando nós estamos com a cabeça quente, né, a gente usa até essa expressão, não estou nem conseguindo pensar direito porque eu estou com a cabeça quente. O que que a febre faz? Faz com que o sistema circulatório ele atua muito mais profundamente. Tanto que a criança que tem o sistema neurosensorial não plenamente concluído, ele pode chegar até uma crise convulsiva em função da febre, e o adulto também pode ter devaneios, né? Um adulto com febre pode realmente começar a ver outras coisas, né? Que a consciência que daquilo que é vinculado ao nosso cérebro como um espelho de pensamentos cósmicos, né? Isso fica perturbado e aí a pessoa começa a delirar, né? Então, a gente precisa ver se nesses casos de doenças que eram muito febris, né? Se isso também era poderia assim. contribuir para que esses sonhos, e realmente eu tenho essa experiência também de às vezes passar uma noite febril, e realmente os sonhos são muito estranhos, né? Os sonhos ficam muito fora daquilo que você fala que normalmente acontece, né? Então, pode Acontece. ser esse aspecto. Mas eu nem sei se ainda existe essa questão da projeciologia, se existe estudo, a Márcia falou, se tem alguma notícia, Márcia, sobre isso? Não É da tem, os espíritas projeciologia. fazem muito isso. Os espíritas fazem. É a pessoa Ah, que vai ser tratada durante a noite, então a pessoa que tem essa faculdade, sei lá, ela fala assim, ela fala para a gente, olha, à noite eu vou te tratar, vou dar horário hum, assim, assim. Então ela sai, eu acho que ela sai do corpo lá e ela vai junto da pessoa. Eu ouvi muito isso lá na Pousada Monte Cristo, tinha um pessoal que fazia e que tinha essa prática, sabe? De tratar as uhum, pessoas durante o sono. sim, Não sei. uhum, E tenho visto na legal. literatura espírita muitos exemplos. Ah, ótimo. Então, conhecimentos, para mim são conhecimentos novos, mas é bem interessante isso, né? A Márcia ia Aham. falar, se ia complementar, Márcia, alguma coisa? Eu ia falar que, assim, geralmente a viagem astral você faz com um certo nível de consciência, né, ainda. E no sonho você não está nessa consciência. O sonho não tem um caráter muito lógico, né? Pode estar voando, depois eu tenho isso, pode estar aqui. E na viagem astral parece uma coisa que eu quase que eu direciono um pouco, né? Tem uma coisa mais Verdade. lógica, né? Nesse sentido. Uhum. É verdade. Verdade. E quem é Tem Samsung a Samsung. SMX2 que levantou Não a mão sei. aqui? Samsung pode abrir Ah, sua pode ser câmera eu e falar. mesma, que eu tinha posto a mão, tem que Ah, abaixar a mão. Não, então não, já Não você baixei, é a sei. sua eu já Moto baixei. E20. Eu sou Agora Moto é o E20, tá Samsung bom. SMX2, eu não sei quem é que levantou a mão e quer falar.
Não, eu tinha levantado com Não, aquela não, 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 o seu reação lá. é outro, é outro. Agora estamos com outro Sou telefone eu, aqui, um doutor, outra. sou eu. É a Ah, tá, Sônia. Ah, é a Sônia, é a Sônia. Aqui nesse tablet aqui eu não consigo colocar, não consegui colocar o nome, né? vocês Mas podem eu vou. renomear nos três pontinhos ao lado da foto. Tenha vários pontinhos. E aí, se você coloca assim, aí pode ter uma coisa de renomear. Ou, Mas, Sônia, Deixa eu pode fazer, você ia fazer mas uma pode. observação, uma pergunta? uma observação nessa questão do sonho que o senhor falou. Então, eu sei que não me recordo todos os dias dos sonhos, mas tem sonhos que ficam marcantes, essa sensação que ele tinha de viajar, de sobrevoar montanhas. Eu também, eventualmente, eu tenho sonhos que eu vou realmente em lugares assim. E entro em ruínas, em coisas com escadarias, muita gente vê que é coisa muito antiga, né? Então, no meu sentir, não é assim apenas um sonho. Eu acredito que realmente é uma viagem, né, astral, que você vai para algum outro plano, não sei, e volta, né? Enquanto estiver aqui ligado na Terra, a gente vai e volta. Porque essas coisas, depois de um certo tempo, quando eu vou fazer alguma viagem e tal, eu me deparo com a sensação de que aquele lugar era o que eu já tinha visto Conhecia. Uhum, no sonho. E eu sei exatamente quando é coisas daqui, eu vejo que é coisas palpáveis, é coisas de. Às vezes eu pego, eu estou no meio sempre de muita gente, ando em cenários assim, que são cenários diversos, de épocas diversas, pessoas, cruzo com pessoas assim que interagem, outras não. Então eu sinto que é uma viagem mesmo que eu faço. Não sei, né? É o que eu muito bem. sinto. Não, É, não posso eu acho que afirmar, é isso, é aquilo, é uma projeção, ou não é, né? Porque eu já até estudei um pouco da projeção. Mas eu não deito com a consciência de que eu vou fazer a viagem astral. Ela uhum, acontece porque nesse plano, que eu acho que quando eu vou passar, é onde que vai, né? O corpo astral, né? Ele vai, ele uhum. sai do corpo e vai. Já tive essa sensação de me ver também dormindo. Aliás, a primeira vez que me aconteceu isso, eu fiquei apavorada, porque eu não sabia o que era e eu não conseguia me mover. Então, foi a primeira vez que eu sei que foi uma projeção. E aí Uhum. eu já tinha lido a respeito e eu falei, bom, então é uma projeção. Então, calma, fui me tranquilizando, mentalmente falando, e eu escutava a sala, a televisão ligada, que tinha a pessoa lá. Mas foi assim uma coisa muito forte. Depois, nunca mais eu me vi assim. Eu me vejo sempre contracenando e andando nos ambientes. É uma coisa muito interessante. E aprende-se também, né, com isso, conforme Uhum. os lugares que a gente vai, né? Mas não é nada assim programado, nem feito exercício, nada, porque eu acho que não precisa fazer exercício para isso. A gente deixa acontecer, né? Não sei se é isso, né, doutor? Tudo bem. Não, e sempre esse tipo de leitura ele é justamente para que a gente possa olhar para si, né? Com É, certeza as experiências são bem pessoais, não tem dúvida. Está sempre nessa transição da vigília para esse outro estado, né? é. Bom, mas a Nina ia falar alguma coisa, Nina? Sim, quando ela estava relatando, eu lembrei, eu tive um sonho premonitório de entrar numa casa, subir uma escada, encontrar uma pessoa, e, e isso aconteceu assim, a casa, a escada, o cenário todo, a pessoa, Uhum, foi muito incrível, porque foi um sonho premonitório, né? Tipo, sim. O convite é que cada um vá trabalhando com isso e com certeza vão aparecendo mais coisas, né? Na vida pessoal que vão sendo alimentadas aí. Vamos ver agora o outro capítulo, que é a natureza dos sonhos, né? Ele vai aprofundar um pouquinho mais esses aspectos, talvez.
8.6 A natureza dos sonhos. A tentativa de coletar fatos sobre os sonhos tornou possível ver a questão como um todo sob nova luz. Consideramos os sonhos como algo real e descobrimos que eles ocorrem sob um estado de consciência diferente da consciência desperta. Os sonhos representam outra forma de existência, embora menos real que a vida diária. Consideramos a relação entre os dois estados de consciência e descobrimos que não existe possibilidade de nos remetermos às experiências diurnas quando estamos sonhando. Elas são completamente suprimidas e só ressurgem depois termos despertado. Descrevemos este fenômeno como uma das regras fundamentais para a compreensão dos sonhos. Outras questões ainda permanecem em aberto. Hesitamos em dizer o que realmente vemos quando observamos as várias imagens oníricas. De onde elas vêm? São lembranças que surgem? Mas quando as comparamos às imagens mnemônicas usuais, elas aparecem de forma diferente. São menos diferenciadas, perdem seu colorido e têm uma qualidade completamente diferente. São nebulosas, estranhas e em metamorfose contínua. Falta-lhes um dos atributos básicos das lembranças, a experiência do desejável, a experiência do déjà vu. Aí na nota de rodapé, esta palavra francesa é usada na psiquiatria para explicar o estranho sentimento que surge algumas vezes quando temos a experiência de já ter vivido antes uma mesma situação. É o sentimento referente à percepção a partir da qual a memória é desenvolvida. Assim que uma lembrança surge na consciência, imediatamente a reconhecemos como memória. Recordamos toda a sequência que produziu essa determinada lembrança. No entanto, o fenômeno do déjà vu não ocorre nos sonhos. As imagens oníricas são experimentadas no presente e muito raramente temos o sentimento de recordação. E esta jamais ocorre ligada a imagens que são referentes às experiências do dia. Podemos então afirmar que as imagens oníricas não são idênticas às lembranças. Da mesma forma que a imagem onírica evita carregar qualquer ligeira qualidade de impressões sensoriais anteriores, ela também se abstém de identificar-se com as lembranças. Os sonhos têm substância diferente. Eles não são os remanescentes diretos de impressões sensoriais. Tampouco são simples imagens mnemônicas. Qual é, então, sua verdadeira natureza? Podemos usar uma comparação que talvez nos ajude a entender a vida peculiar das impressões fugazes dos sonhos. Vemos o mundo exterior com os olhos e aceitamos as realidades destas experiências visuais com o auxílio de outros sentidos. Mas existe uma outra forma de olhar o exterior. Podemos, por exemplo, colocar um espelho diante de algum objeto e, ao invés de olhar diretamente para ele, percebemos a imagem espelhada. Não podemos relacionar a imagem espelhada com outras experiências sensoriais. Ela não pode ser tocada, provada e etc. Só podemos vê-la. Algumas vezes, é difícil distinguir entre tal imagem e seu objeto. Outras vezes, a distinção é bastante evidente. Não teriam os sonhos um caráter similar? Não seriam eles imagens espelhadas de algo mais? Tão logo percebemos essa possibilidade, compreendemos sua realidade. Sim, os sonhos são eventos que são vistos de forma espelhada. As lembranças, os conceitos, as ideias são refletidas e suas imagens se constituem minhas impressões oníricas. Posso até refletir a mim mesmo e vejo minha própria imagem. Portanto, podemos dizer: o sonho não é meu. Significa que eu, ou parte de mim, também faz parte de meu sonho. O sonho está fora de mim, assim como a imagem espelhada não é idêntica ao seu objeto.
Vejo meu sonho porque olho para o espelho no qual ele aparece. O espelho do sonho não é sempre tão claro e nunca tão inanimado como o espelho que usamos na vida diária. A imagem onírica é cheia de forças vitais que têm a habilidade de transformar suas imagens de múltiplas formas. Esta qualidade é fundamental para toda a vida dos sonhos. É a força vital do próprio espelho que cria a imensa variedade de imagens. O espelho do sonho também recebe imagens de esferas exteriores e não apenas do próprio inconsciente. O reino no qual entramos após a morte pode refletir seu ser nos espelhos oníricos. Os sonhos importantes e grandes devem-se a este espelhamento. Em uma de suas muitas referências aos sonhos, Rudolf Steiner disse o seguinte: nosso conhecimento comum é o resultado da vida diária e suas experiências, mas os sonhos são preenchidos com inspirações que fluem do mundo dos anjos, e os anjos, por sua vez, são inspirados por seres das hierarquias superiores. Carregamos um espelho conosco durante a vida. É o espelho em que os sonhos aparecem. Ao mesmo tempo, esse mesmo espelho pode retratar outros eventos e seres. Rudolf Steiner diz na mesma palestra: na verdade, todos nós carregamos conosco um sonhador que, por assim dizer, pensa, sente e quer com menos intensidade do que fazemos na vida comum. Mas este sonhador é mais sábio do que somos em geral. Não reconhecemos esse sonhador o suficiente e fazemos muitas coisas sobre as quais pouco sabemos e que o sonhador em nós guia e dirige. Esse sonhador em nós é parte da vida e da existência. Ele não é idêntico ao corpo, tampouco é parte da alma. Também não é o inconsciente ou parte da vida emocional. Está intimamente conectado com as forças vitais e de metamorfose em nós. Rudolf Steiner refere-se a ele como um extrato que estrutura nossas forças formativas, o construtor dos órgãos físicos, o portador dos pensamentos e das lembranças. Na medida em que a consciência está desperta e os sentidos estão atuantes, o sonhador permanece oculto. Mas tão logo adormecemos e todos os sentidos silenciam, o sonhador aparece. Os membros estão relaxados, os órgãos sensoriais estão mudos. O sistema nervoso central está em repouso. E agora o sonhador em nós se aposta do cérebro em repouso e da medula espinhal. Ambos estão colocados nos espaços vazios do crânio e da coluna. Essas duas cavidades são cobertas pela dura mater, uma camada prateada, brilhante e densamente composta de tecido vivo. A dura mater dentro do crânio é o espelho esférico para os sonhos. As imagens do exterior e lembranças do interior aparecem, são refletidas, mudam e se transformam, e então se tornam nossos sonhos. Nossa alma e espírito vivem ao redor do corpo, não permanecem nele durante o sono. Quando sonhamos, olhamos de fora para as imagens vivas que são refletidas na cavidade do crânio e que são permeadas e modificadas pelas forças vivas do sonhador. O sonho não está dentro de nós. Ele aparece por meio do corpo, que é esvaziado da alma à noite. Mas a alma reflete-se no espelho criativo do crânio. Ela olha e vê sua própria imagem refletida. Quando olhamos em um espelho durante o dia, lembramos subconscientemente as experiências noturnas. Temos o sentimento vago de que um processo semelhante produziu os sonhos durante a noite. Este conhecimento era muito comum em épocas passadas, e o espelho era considerado uma ferramenta mágica. Era o símbolo do mundo suprassensível dos sonhos. Poderia ler a sinopse já, né? Para poder Porque acho que a terminar. sinopse vai complementar É, Tá. esse aspecto, né? 8.7 Sinopse.
O espelho é uma ferramenta mágica que o homem possui desde os tempos primordiais. Conhecemos os mais belos espelhos das antigas civilizações. Os espelhos foram usados na Caldeia e Egito, Grécia e Roma. Eles não serviam apenas ao orgulho e à vaidade das pessoas, mas ajudavam o ser humano a se reconhecer. O homem começou a ver sua própria fisionomia a partir do momento em que aprendeu a olhar no espelho. Ele aprendeu também a olhar através e além da imagem espelhada de sua fisionomia. Por trás dela aparecem as forças criativas que certa vez formaram e moldaram sua face, no início de toda a evolução. Este foi o verdadeiro significado do espelho: que o ser humano pudesse ver a imagem de Deus na imagem de sua própria aparência. Dizia-se aos discípulos dos mistérios de Eleusis que Dionísio olhou certa vez no espelho que Hefesto, o senhor do Hades, forjou para ele. Dionísio ficou tão profundamente fascinado por sua própria imagem que não percebeu a aproximação dos titãs. Eles o pegaram e o desmembraram em muitas partes. Esta é a história que tinha a intenção de avisar aos alunos de Orfeu para não sucumbirem às suas próprias imagens espelhadas. Paulo, o apóstolo, disse: Pois, atualmente, vemos através de um espelho obscuro, mas depois será face a face. Agora eu conheço em parte, mas depois eu conhecerei exatamente, assim como sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Ele se refere ao estreitamento de nossa consciência e nos lembra que um conhecimento muito mais amplo, face a face, nos será dado após a morte. Assim como agora podemos perceber que os sonhos são imagens espelhadas e impressões fugazes, também um dia deveremos perceber que a vida presente, embora muito mais real, é estreita e pequena se comparada com a realidade que nos espera após a morte. As imagens agora aparecem. A alma começa a falar de si, a nomear-se, a descrever seu próprio ser. A alma entende os diferentes espelhos usados para diferentes estágios de consciência, e que estes são passos que levam sempre ao conhecimento superior. Fim. Então, acho que aqui o que ele chama bastante atenção é o espelho, né? E junto com o espelho tem essa característica de que quando eu vejo uma imagem espelhada, eu não pego a imagem, né? Ela não é real, eu não pego com os sentidos. E eu não toco, né? Eu posso ver com a visão, mas eu não toco. E tem o lado da criatividade, que eu achei bem interessante, né? O fato de que essa frase que ele fala que a imagem onírica é cheia de forças vitais que têm a habilidade de transformar suas imagens de múltiplas formas. Compreender isso é uma qualidade fundamental da vida dos sonhos, né? E é o que realmente muitas vezes nós percebemos, né? Nossa, eu sei que essa pessoa, eu sonhei com essa pessoa, mas a forma era outra pessoa, né? O faces era de outra pessoa. Então tem toda uma criatividade, embora o corpo etérico esteja vinculado ao corpo, né, físico, no sono, mas essas forças vitais elas preenchem, né, muito do conteúdo dos sonhos. Então, e por isso essa criatividade, né, que nós vemos, né? Também, de novo, é um convite para que a gente possa perceber, né, que como o livro é sobre a alma humana, como que a alma também se expressa, não apenas fisicamente, né, mas no mundo físico, desculpa, não apenas vinculada ao estar desperto, mas também como a ação da alma, né, as vivências da alma continuam durante o sono e os sonhos, né? Então, esse livro, no início, ele fala de várias questões da alma, né? Como ele usa muito essa imagem, né? A alma é uma paisagem, né? Está sempre mutante, sempre em movimento. E isso acontece também durante
o período da noite, né? Quando não estamos despertos. Acho que o Calcani foi bem feliz, né, a escrever esse livro, né? Foi bastante rico, com bastante imagens, né? E, como sempre, todos os livros que nós lemos, aqueles que nos tocam mais profundamente, eles poderiam ser reestudados, né, individualmente. A pessoa vê novamente, aprofunda esses temas que são essenciais, né, na percepção. Outras pessoas leram, né? Vejo que a Lenira até tinha me dito. Vocês já terminaram, Lenira, o estudo do livro? Não? Não, não, a gente tá caminhando também para o final. Mas é interessante porque é um livro complexo, né? E na psicologia antroposófica a gente traz a possibilidade de fazer alguns paralelos, né, com outras questões, porque é o estudo da alma também, né, com outras Sim, teorias, inclusive. Então é bem sim, rico, né? E sim, cada vez que a gente lê, a gente vai descobrindo outras coisas e fazendo outras associações, né? sim. É, Com certeza, se nós, eu sempre falo isso, né? Quando individualmente ou em grupo, se nós lêssemos esse livro daqui a uns 3, 4 anos, as associações já seriam outras também, né? Em função também de tudo que nós lemos, o que cada um traz como patrimônio interno, né, de suas imagens, quanto que isso é rico, né? sim, No, é sim, no processo de amadurecimento, né? sim. Cíntia, levantou a mão? Ronaldo, queria que você falasse um pouco dessa experiência do déjà vu, o que que você pode trazer? É interessante, ele também, acho que todos nós já tivemos essa experiência, né? Com mais ou menor. E aquela sensação, nossa, eu já vivi isso. Mas ele aqui no livro, ele fala um pouco, ele fala que isso não é, né? Até teve a frase que ele fala aqui sobre o déjà vu, que não é. Deixa eu ver. É na página 178, no finalzinho lá. É quando ele fala que é, Ele fala das seria isso aqui. imagens, né? É, Que elas têm uma metamorfose contínua, e aí falta esse aí atributo básico da lembrança, que é o déjà vu, que é algo que a gente, quando a gente tem a experiência, a gente tem a sensação de que aquilo já foi vivido, né? uhum. Uma repetição, assim. É E bem ele fala quase. aí que isso depende da consciência, né? Porque no sonho você não tem essa sensação, eu já vivi isso, né? Ele fala isso na frente, né? Ele é bem uma. A consciência de déjà vu é quando você está acordado, né? E você fala, nossa, eu estou com a sensação de que eu já vivi isso aqui. No sonho, isso não existiria. Eu acho que essa vivência, ela é estando acordado só, que você tem, né? E pode ser uma vivência muito forte, né? Mas é bem interessante, assim, quando você fala, nossa, as pessoas até falam, né? Estou tendo um déjà vu, parece que eu já vivi isso aqui antes, né? Pode ser até alguma experiência de vidas passadas, não sei, poderia ser uma experiência como essa, né? Tem pessoas que, inclusive, eh, entram em determinados locais, eu já vi isso, e a pessoa sente um mal-estar profundo, como se já tivesse vivido naquele local uma vivência muito difícil, tivesse tido uma vivência muito difícil. E outras pessoas que entram em alguns locais e falam: Nossa, eu me sinto em casa. Primeira vez que eu venho aqui, mas eu me sinto em casa. Mas isso é uma experiência acordada, né? Você está desperto para isso. Não sei se mais alguém tem alguma experiência, eu não poderia, não me vem mais nenhuma percepção que a gente possa complementar isso, né? Para mim, assim, foi curioso porque eu tive muito isso, mas quando eu morava no Peru, né? Eu tinha algumas cenas, até lembro, assim. A pessoa vinha, acontecia no lugar, com a conversa exata, em um segundo. E aí eu me sentia estranha, porque eu falava, nossa, mas isso já aconteceu, que horrível. Uma sensação muito estranha, assim. E Uhum. agora já não acontece mais, né? Não sei se a gente vai ficando mais velho, não, essas coisas não alcançam mais.
De novo me vem essa imagem de a gente pesquisar assim, o que que estava vivendo em mim, né, para que eu me abra para essas experiências, seja do sonho ou seja do déjà vu, né? Quer dizer, o que que estava em mim, ou o que que também sempre me vem essa pergunta, o que que me faltava e que isso era complementado por essas vivências não conscientes, né? Não plenamente conscientes. É sempre uma pesquisa, né? Acho que não tem uma definição final completa, mas é uma pesquisa individual, né? E a Nina ia falar. Tá sem som. Então, eu queria falar que essa coisa de déjà vu, eu acho que deve ter várias possibilidades disso acontecer, mas eu tive, a minha filha, quando estava com 5 anos, eu fui em Nazaré Paulista para uma vivência pais e filhos, né? E quando ela chegou lá, ela falou: Mamãe, eu conheço esse lugar, já estive aqui. E assim, não é uma vida passada, porque ela aquela construção era recente, né? Não era tão antiga. Mas eu acho que ela foi antes. É como, assim, eu achei isso. Ela viajou para esse lugar antes e quando voltou, falou: Ah, eu conheço aqui. Isso aqui é assim assado, né? Tem um livro do Richard, um psiquiatra, que ele teve uma experiência de quase morte. Ele foi para algumas regiões que ele não tinha ido antes, e depois de formado, tal, ele volta para esse lugar, para essa cidade, e fala: Eu estive aqui, naquela experiência de quase morte, eu estive nessa cidade. Né? Acho que esse é o livro Voltar do Amanhã, é esse? Tarde da manhã, isso. Exato, é. Uhum. E aqui é interessante esse livro porque ele já a experiência de quase morte eu vejo como um passo além do que é a noite, né? Porque a noite seria o irmão menor da morte, né? A gente poderia dizer, e o dia é o irmão menor da vida, né? E isso que nós passamos todo dia, na experiência de quase morte, é como se você fosse para o irmão maior, né? É realmente esse aspecto. E aí as imagens, com certeza, são bem mais ricas. E quem passa por essa experiência, normalmente faz grandes mudanças porque na vida, né? Porque a experiência é muito, muito profunda, né? E isso, todos os livros, todos os relatos que nós temos, isso também tem uma correspondência com aquilo que no esoterismo, nas linhas espirituais, falam dessa transição. Então, a pessoa tem essa possibilidade, através de um sofrimento também, muitas vezes é um acidente, uma doença mais grave, mas de ter uma vivência bem concentrada disso, né? Como o autor fala aí, né? E que vai mostrando situações de novo, aquilo são situações pessoais, né? Então, vem pessoas que não passam por essa experiência, mas que têm essa vivência muito interna, como sua filha teve, muito intensa, como a sua filha teve, né? Sensação, já estive aqui, né? E também a gente, quando nós entramos no ambiente, nós não percebemos só com os sentidos físicos, mas nós percebemos um nível mais subconsciente muitas coisas. E às vezes uma determinada situação, uma determinada cor nos faz rememorar algo, né? Eu posso também ter a sensação de já ter vivido o ambiente também, né? Isso também gera essas memórias, né? Ou essa percepção, né? Muito bem. Sempre um convite para continuarmos nossa pesquisa individual, né? Então, como que a gente carrega com todos esses conceitos. Agradeço vocês aí por termos chegado até aqui. Eu estava vendo, nós fizemos 25 encontros para ler esse livro, né? Então foi com muitas pesquisas, muita pergunta, né? Muitas conversas, né? Esse grupo tem essa característica, eu vejo, né? Nós sempre temos uma interação muito rica. Isso faz com que a gente caminhe, né, por esses livros. E agora vamos dar um passo, né, que é a leitura da Nova Consciência, que é o livro, um dos livros do Daniel sobre a escola do altruísmo.
eu estava vendo, ele tem 4 livros agora, 3 livros deles são, ah, eles já estão em PDF, e a própria Adigo disponibiliza para as pessoas, eu vou passar isso para o grupo. O quarto livro ainda ele é só físico, né? É um livro que ainda não foi passado para o PDF, mas pode ser obtido, né? Acho que não tem muita dificuldade de obtê-lo também. Todos os livros são muito interessantes, nós vamos começar com o primeiro, que é esse que é o da Nova Consciência. E só que na semana que vem, eu já tinha falado para as pessoas no início que estavam presentes, agora tem mais pessoas. Na semana que vem, eu, a Márcia e a Cristina, junto com todos os outros colaboradores da escola, nós vamos ter uma reunião presencial. Então, nós vamos ocupar o sábado com essa reunião. Então, no sábado que vem, nós não teremos o encontro, retornaremos no dia 6 de setembro com a leitura com o início desse novo livro. Tá bom? Então, desejo aí para vocês um bom fim de semana, né? Um período aí, até nós nos encontrarmos novamente, sempre com a imagem de cada um pode olhar para esse livro, né? Todos os livros que nós lemos, são 3 perguntas que são importantes, nós usamos muito isso na formação. É assim, o que que eu aprendi de mais valioso quando eu fiz essa leitura? Quais os sentimentos que perpassaram, né, essa leitura? Quando eu estava lendo, foram sentimentos de agrado, me trouxeram memórias mais tristes ou não, isso é importante como processo de autoconhecimento, e principalmente que anseios surgem, né, a partir da leitura, que anseio surge para mim, o que, que me dá vontade de fazer, de agir em relação ao conhecimento adquirido. Isso eu estou falando agora para esse livro, mas na realidade serve para todos, né? Para todas as experiências que nós temos, né?